O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, curai-os o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs aqui presentes, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, vindos de perto ou de longe, mais uma vez quero saudar você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando a nossa celebração através do nosso canal no YouTube. A liturgia de hoje quer nos lembrar que Deus quer precisar de nós. Ele podia fazer tudo sem a nossa participação e sem a nossa colaboração, porque Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que tudo pode fazer, mas Ele quis e continua querendo que cada um de nós ajude, colabore nas suas intervenções no mundo. E ele chama colaboradores.
antes de Jesus nascer, chamou Abraão, Isaque, Jacó, os profetas. Depois ele envia o próprio filho. Conforme a segunda leitura, o seu próprio filho vem para nos salvar. E, através do seu filho, ele chama outros colaboradores. Chamou os 12, nós escutamos os nomes dos 12 e deu uma missão especial. Deu o nome de apóstolos e a missão de continuar a ação de Jesus. Podia ter encerrado ali, mas não. Ele quis chamar outros e hoje ele quer chamar você. Ele já chamou a mim, eu respondi, como chamou outros que disseram sim. Por quê? Porque existe uma necessidade. Ele quer, existe uma necessidade. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Quer dizer, conforme os desafios de cada época, é necessário que algumas pessoas digam sim e colaborem e ajudem para que o mundo seja melhor. Cada um de nós deve tomar consciência que recebe de Deus uma missão, a missão de fazer alguma coisa. Você pode fazer profissionalmente, mas profissionalmente como vocação, não somente para ganhar dinheiro. Às vezes, nós nos esquecemos que naquele campo profissional você pode ajudar muito. Você pode fazer o bem, você pode fazer caridade, você pode orientar as pessoas. Também trabalhos voluntários. O certo é que cada um de nós, cada ser humano, precisa se dar conta que veio ao mundo para fazer alguma coisa. E essa coisa deve ser boa. Deve ser boa, algo de bom. E assim você contribui, você colabora com Deus. Em todos os campos da vida, Deus quer precisar, Deus quer contar com a nossa colaboração. Ele deu aos discípulos uma orientação do que eles deveriam fazer. Assim, hoje, cada um de nós que consegue estudar, no dia da formatura, faz um juramento. Ali está o conteúdo de como você deve agir. Quando nós somos ordenados ou fazemos uma consagração, nós fazemos também um juramento. Nós sabemos o que temos que fazer. Qualquer pessoa que assume qualquer função, qualquer ministério, sabe o que tem que fazer. Mas às vezes não faz.
faz outras coisas, ou trai, até trai a confiança do povo, agindo de modo equivocado. Na primeira leitura, Deus chama os israelitas. Diz que aquela nação foi escolhida e que ele acompanha aquele povo e só exige daquele povo fidelidade. Essa exigência se estendeu, ou se estende. Ela é para mim, ela é para você, é para todo ser humano. Cada um de nós deve ser fiel naquilo que faz, nos propósitos, nos compromissos, nos objetivos, deve ser fiel. Deus exige fidelidade. Então, hoje, nós devemos rezar para atender uma orientação de Jesus, rezar para que Deus mande mais operários para a sua messe. A messe é o mundo e os operários somos nós. E que enquanto operários da messe do Senhor, cada um na sua missão, cada um no seu campo de ação, deve procurar ser fiel. Mas tem uma outra atitude que é muito importante e que Jesus expressa no início do Evangelho. Ele olha e fica comovido, vendo que as ovelhas estão cansadas e abatidas. Seja qual for o seu campo de atuação, seja qual for o ambiente de trabalho, de convivência, se você tiver sensibilidade como Jesus, você vai perceber necessidades e realidades que clamam pedindo uma ajuda, uma solução. E às vezes você tem condições de ajudar e não faz. Porque nós perdemos a sensibilidade. É muito grave quando uma pessoa fica inoxidável, só pensa em si, não pensa no outro. Fidelidade, sensibilidade. Mas tem uma última complementar. Jesus disse assim: vocês vão curar os doentes, vão ressuscitar os mortos, vão purificar os leprosos, vão expulsar demônios. E a nós ele diz, você enquanto profissional dessa área deve fazer isso, aquilo, enquanto voluntário, enquanto pessoa consagrada. Porém, de graça recebestes, de graça deveis dar. A gente não deve só fazer por interesse, mas atender alguém sem nada exigir dela, ajudar alguém sem nada exigir, prestar algum serviço
conforme uma necessidade justa. E tem muita gente com a mão estendida. Não é com a mão estendida para pedir nada de material, não. É para expressar outras necessidades. E que, enquanto colaboradores de Deus, cada um de nós pode, em nome de Deus, ajudar. Então, que tenhamos consciência, que saibamos que nós nascemos para cumprir uma missão. Cada um de nós veio ao mundo para cumprir uma missão. Cumpra, tome consciência, procure, se ainda não descobriu, procure descobrir qual a sua missão. Seja fiel, seja sensível e ajude. Porque de graça você recebeu a vida, de graça você recebeu um dom. Também de graça. Faça, ajude, contribua. Seja solidário ou solidária. A messe é grande e os operários são poucos. Para fazer o mal, tem muita gente fazendo por aí. Para cometer injustiça, tem muita gente por aí. Para ser infiel, tem muita gente por aí. Poucos são os que seguem uma lógica diferente, que cultivam propósitos diferentes. E esse número de pessoas assim precisa aumentar. Senão, a humanidade estará perdida. Seja você, sejamos todos nós pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, que ajudam. Sejamos todos missionários do amor, da fraternidade, da caridade. Só assim o mundo será melhor. Amém.